Fala galera, beleza? Fazendo esse vídeo para dar aí uma atualização do Under Limit em faixa de odds. Já percebi, né, nessas 2 semanas aí que tá rodando na conta real, alguns problemas e já vou, né, de alguma forma tentar explicar o que está acontecendo, que são coisas que eu observei, coisas que eu aprendi, que eu não tinha percebido antes, mas que agora eu sei por conta dessa experiência aqui. Então são 3 problemas principais que eu identifiquei, que estão acontecendo, que eu vi enquanto observava o bot trabalhar, e eu vou falar separadamente de cada um deles. A gente vê que aqui no total está com um head bem alto, de menos R$ 87, que daria mais de 4.000% de head, mas o head não importa. O que importa são os problemas que eu acho que contribuíram para esse head e que eu vou tentar então falar de cada um agora. O primeiro problema está aqui com o bot 1,08, 1,09. Eu coloquei para rodar aqui na 1,08 e 1,09 no web e coloquei também no desktop. Só que no desktop, para poder ter a comparação, eu coloquei para rodar da odd 12 até a odd 15,5, fazendo back então ao under, enquanto aqui faz um lay ao over. E aí os bots estavam mais ou menos com a mesma quantidade de entradas, mas algumas vezes eu estava aqui trabalhando, olhei o bot web e olhei o bot desktop e vi que estava em um e não estava em outro. E aí fui olhar, dar uma olhada um pouco mais assim criteriosa para ver, né? Eu vi que estava trabalhando um pouco diferente. E aí quando eu fui olhar dessas 16 entradas, esses dois aqui tem 17, entraram uma vez a mais, né? Não conseguiu corresponder completamente aqui a stake nos demais. Eu vi que das 16 entradas, os dois têm o mesmo número, né? Na web tem 16, no desktop tem 16. E das 16 entradas, apenas 9 entradas foram semelhantes. As outras 7 entradas foram entradas completamente diferentes, em jogos diferentes. Então, o desktop entrou em 7 jogos que o web não entrou, e o web entrou em 7 jogos que o desktop não entrou. E aí foi problemático, assim. Aí é uma diferença assim realmente muito significativa de uma coisa para outra, que realmente não é uma boa indicação de como a coisa está funcionando. Né? Se a gente olhar os outros bots, as entradas batem da web e do desktop, mas essas entradas dessa faixa aqui em específica não batem, e não batem de uma forma assim que eu achei muito gritante. E o que eu observei vendo em alguns momentos esse aqui em específico, essa faixa aqui em específico trabalhar, eu observei que muitos jogos ele entra e a odd dá uma corrigida. Ele entra e depois de algum tempo ele começa a ficar num head maior. Eu acho que essa faixa talvez ela tenha uma maior expectativa do mercado de ver a temperatura do jogo. Se o jogo está quente, se o jogo está mais lento. Mas eu vi muitas situações nas quais essa odd ela estava passando por uma correçãozinha assim. E aí veio para um head depois de fazer a entrada, depois seguiu adiante, né? Fez a saída. Não tive problema nenhum com saída, tá? Todas as entradas e saídas, todas as entradas que foram feitas saíram corretamente, tanto na web quanto no desktop. Quanto a isso, não teve problema nenhum. Mas essa coisa da diferença das entradas me deixou muito assim, percebendo que tem alguma coisa errada e que eu não consegui, infelizmente, identificar o que, que é. Se a gente olha as entradas no bot teste, a gente vê que ele fez, então, né, mais de 20 e poucas entradas, enquanto a web e o desktop trocaram essas entradas aqui e eu não consegui entender o porquê. Então, por agora, eu desativei ele, né? Não sei, assim, não sei nem o que fazer, né? Não sei nem assim qual caminho eu deveria tomar para analisar por que não está acontecendo. Não é questão de liquidez, já verifiquei. Não é questão assim, não sei. Mas vou, assim, por enquanto desativei.
vou voltar a observar. Essa já era uma faixa que eu nem estava tão animado assim para trabalhar, estava mais animado com as outras que são maiores, mas desativei por agora e vou dar uma olhada. A minha olhada preliminar eu não consegui identificar, porque nos outros as entradas batem na web com desktop. Aí, às vezes tem uma entrada que não é feita em um e outro, mas a gente não vê assim essa grande diferença de quase 50% das entradas, não, quase não, 40% mais ou menos das entradas serem diferentes. Eu achei muito, para 2 semanas, né, eu achei uma diferença muito grande e me assustou assim. Mas aí eu vou tentar identificar depois. A segunda questão e a terceira questão que eu observei estão mais ou menos uma engatada na outra. Não sei se eu vou conseguir separar muito bem uma coisa da outra que eu quero falar, mas a explicação de uma vai entrar na explicação da outra, que é a dificuldade do bot 100% de fechar. Ele fez uma entrada só, né? Teve aqui um jogo que o 200% tentou entrar e não conseguiu nem entrar com a stake toda. Vou mostrar aqui. Esse jogo aqui, ó, Verona e Juventus da Série A feminina. Entrou só com 1,68, não consegui nem corresponder tudo. Mas o que a gente observa aqui, que ele deveria fechar aqui com R$2, né? E fechou com 4. Deveria fechar aqui com 4, fechou com 6, né? Deveria fechar aqui com 6 e aqui com 8 e fechou os dois com quase 8. Então, o que está acontecendo aqui? E que é muito sério e que fala também do terceiro problema. Eu errei no momento em que eu fiz a conversão do trabalho em back ao under para o lay ao over. Eu errei assim por conta da questão do tempo, né, da fluidez dos dois mercados. Eu já fiz esse teste várias vezes para saber que under e over são a mesma coisa. Mas eu nunca fiz esse teste em odds tão altas. Eu nunca tinha ainda feito e observado esse funcionamento em odds muito altas, como é o caso aqui, que são odds muito maiores de 10 e muito baixas, né, que são odds aqui no caso de 1,05 aqui, de 1,07 para baixo. E eu estou percebendo que a diferença é muito alta, né? É muito alta. Então, por que o 100% não conseguiu fechar com 100% de lucro? Fechou lá já com quase 200. Por que deu essa diferença toda aqui nesses quatro bots que trabalham então em lay ao over na odd 1,01? Tem um mercado aberto, como um mercado qualquer aqui aberto no layback, né? Nós observamos aqui que a odd do back ao under está em 34 e que a odd do lay ao over está então em 1,03. É uma faixa na qual a gente não trabalha aqui, né? Não fizemos um bot para essa faixa, como eu disse lá, não achou nenhum padrão nessa faixa tão baixa. Mas o que eu quero mostrar aqui essa escada aqui é boa para mostrar. Porque aí o que acontece? Trabalhando em back ao under, o que acontece? Eu vou fazer a entrada, eu no caso não, o bot vai fazer a entrada aqui na odd 34. Aonde ele vai fechar então com 100%, dando um exemplo do primeiro bot? Ele vai fechar na odd 17 então, né? Que está aqui, a odd 17. A entrada do contrário, né? A entrada do lay ao over vai ocorrer aqui na odd 1,03. E quando ele vai fazer a saída? Quando ele vai conseguir fazer essa saída com 100% então? Na passagem aqui da odd 1,07 para a odd 1,08. Só que o que acontece? A passagem da odd 1,07 para a odd 1,08, aqui, se a gente comparar ela com a escada aqui do under, é a passagem aqui da odd 15,5 para a odd 15. É essa passagem aqui da 15,5 para a 15. Mas o que acontece? O 100% de lucro, ele estava ali na odd 17. Então,
trabalhando em lay ao over, eu estou esperando mais para fazer a saída. Eu estou pegando um lucro também aí um pouco maior, só que eu estou ficando mais tempo no mercado. Então o que ocorreu com esse bot nesse jogo aqui do 100%, né? Nesse jogo do Ajax. A odd do under começou ali acima de 100, não sei, 160, 170, não sei. O desktop não fez essa entrada. E o bot aqui começou, né? Aqui só tinha dinheiro aqui na odd 1,01 e ele fez essa entrada então em lay aqui na 1,01. E aí o que ocorre? Para fazer 100%, ele precisa chegar na odd 1, o mercado precisa chegar na odd 1,03, que é aqui, ó. Não. Que é bem claro aqui onde ele fez a saída. Tá aqui, ó. Odd 1,03. E aí olha o que acontece. Ele consegue fechar, o mercado chega nessa odd 1,03 nos 29 minutos de jogo, tá? Mas e se esse jogo começou, por exemplo, na odd 180? Se começou na 300, que lá no nos resultados anteriores teve jogo que começou na odd 300. Se ele começou na odd 300, ele fecha aqui na odd 150. É por isso que algumas entradas lá no teste saíram em 10 minutos. Se a odd começa a 300, a saída do 100% é no 150, né? Então, se eu fizesse a mesma entrada aqui no 1,01, eu teria que esperar essa odd que está aqui no 300 chegar até aqui essa virada, né, do 50. A virada do 55 para o 50 para ela virar aqui do lado de cá a odd 1,02. Então, aqui a gente percebe uma diferença bem grande, né? Uma diferença bem grande mesmo, que dá aí então o nosso terceiro problema. Aliás, terceiro problema não, eu acho que é o segundo problema ainda, né? Eu acho que é o mesmo problema e eu tô caçando pelo em ovo aqui, não, acho que eu não consegui separar as duas coisas. Tô meio confuso aqui na situação, mas a situação é parecida, né? Tem a ver com esse fechamento e tem a ver com o fechamento dos outros também. E eu vou mostrar aqui duas operações que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar isso. Então essa aqui é uma operação que foi feita ontem, é uma foto só da parte de cima do mercado, porque o que importa para a gente é esse canto esquerdo aqui, é onde estão as correspondências das odds. Aqui foi um full green, né, esse jogo aqui, Zurich e St. Gallen. E na parte de cima aqui das stakes correspondidas, nós temos as entradas do bot desktop, que fez as entradas em back ao under na odd 18, e aqui embaixo nós temos as entradas do bot web, que fez as entradas em lay ao over na odd 1,06. Tem uma entrada na odd 1,05 aqui, que ignora, tá, que ela é de outro método, não é desse bot aqui não, né? Então, o que a gente consegue observar aqui? As entradas foram feitas todas no mesmo minuto, tanto no web quanto no desktop, né? Esse reloginho aqui, esses 68 minutos, o Layback Software, ele mostra há quanto tempo a operação aconteceu, né? Então tinha sido há 68 minutos atrás, 1 hora e 8 minutos. Então nós vemos que o bot desktop tinha entrado, né, no momento que eu tirei essa foto aqui, a 1 hora e 8 minutos, e o bot web tinha entrado a 1 hora e 13 minutos atrás. Então o bot web entrou muito antes, né? Ou seja, ele teve muito mais tempo para tomar gol, né? Ficou muito mais tempo no mercado para tomar gol. E aí quando a gente observa então a saída, a primeira saída, né, o primeiro cash out de 100% feito pelo desktop, ele ocorreu no minuto 50. Então 18 minutos depois ele já fez a primeira saída aqui na odd 9, né? Entrou na odd 18, saiu na odd 9, colocou ali a stake de 4,28 para fechar. E a gente percebe aqui que a entrada, quer dizer, que a saída do bot web ocorreu aqui no minuto 49. Então teve aqui 1 minuto de diferença. Essa aqui tinha ocorrido há 50 minutos atrás, essa aqui há 49 minutos atrás. Então, o que ocorre aqui? Um bot que entrou
5 minutos depois no mercado, né? Que entrou. Esse aqui entrou nos 73, tinha entrado a 73, esse aqui é 68. Então esse aqui entrou 5 minutos depois e conseguiu fechar a entrada dele com 100% 1 minuto antes do bot que entrou há mais tempo e conseguiu fechar ali, né, ali no minuto 49, né? Por quê? Justamente por conta dessa diferença das odds, né? As odds no under, elas são mais espaçadas e dão mais oportunidades de fechar do que aqui, esse aqui que teve que esperar a odd 1,13, né? Então, o sinal é que a saída desse 100% está ali no espaço entre a odd 12 e a odd 13, que no under a gente encontra esse espaço representado lá, e aqui não, né? A gente vê então a saída dos 200%. Ocorreu aqui há 36 minutos atrás, a do bot web há 35 minutos atrás, mais uma vez 1 minuto de diferença, né? Aí aqui começa a equilibrar, né? 6 minutos, e aqui a diferença de 1 minuto também, mais ou menos, de entrada. Então, um bot que entra 5 minutos depois consegue, em média, aqui, né, nesse jogo, fechar 1 minuto antes. Então, de uma perspectiva do under, né, o que você quer do under para tirar valor do under? Você quer ficar o menor tempo possível no mercado e tirar o maior lucro possível. Então, trabalhar em back ao under tem um resultado esperado positivo muito maior do que trabalhar em lay ao over, então, nessa entrada aqui do jeito que a gente programou. Aqui a gente tem outro jogo, aí nesse aqui não conseguiu sair com o lucro todo, foi então Dundee, acho que é, né, e Celtic. Então, o head ocorreu antes da saída antes de todas as saídas, né? Mas aí a gente tem uma diferença. Por quê? O bot desktop, que é o aqui de cima, conseguiu fazer a saída com 300% de lucro aqui já há 2 minutos atrás. Enquanto o bot web que está trabalhando então em lay ao over não conseguiu fazer essa saída, né? Então, olha só, esses 2 minutos aqui foram a diferença entre tomar o gol ou não. Aqui, no caso, eles conseguiram entrar ao mesmo tempo, né? Entraram os dois a 68 minutos atrás, quer dizer, 68 minutos do momento que essa screenshot foi tirada. E aí, nós vemos aqui que a primeira saída, o bot desktop consegue fazer 5 minutos antes. A segunda saída, o bot desktop consegue fazer 6 minutos antes. E essa aqui ocorreu aí 2 minutos antes e não dá para saber aonde seria a saída do bot web, porque o gol aconteceu e aí já era, né? Foi head. Então, qual é o problema aqui, né? O problema foi essa passagem do trabalho em back ao under para o lay ao over. Isso não deu certo, né? Acho que já começo a pensar, né, que se eu tivesse feito o bot teste em lay ao over, talvez esses resultados aqui teriam sido bem diferentes. Teriam sido selecionadas equipes diferentes, né? Então foi um erro bem grosseiro essa passagem aí, né, da entrada do back ao under para o lay ao over. E aí, se eu quiser seguir com o projeto, eu vou ter que modificar esses bots para trabalharem em back ao under, né? Não quer dizer que estaria em green, tá? Não quer dizer que se estivesse trabalhando em back ao under estaria em green, não. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. O que eu estou querendo dizer é que essa perspectiva, né, essa modificação não surtiu efeito positivo e eu vou ter que reiniciar, digamos assim, o projeto com o bot trabalhando em back ao under, então. Né? Não vai dar certo. Quer dizer, pode ser que dê certo trabalhando assim também. Só que não é o que eu me propus a testar. E eu vou ter que assumir esse erro aí e reiniciar esses bots, botar eles para trabalharem do jeito certo, digamos assim, do jeito que foi mais ou menos validado lá, né? E que eu escorreguei feio aí tentando fazer essa conversão
do back ao under para o lay ao over. Pensei que, pensei que seria a mesma coisa, mas eu não imaginei que ocorreriam diferenças de tempo tão grandes nas saídas, né? Realmente foi uma coisa aí que eu não percebi e que agora eu estou percebendo e que, assim, ainda está em tempo de mudar, né? Então eu estou fazendo essa mudança agora, porque se passaram só nem 15 dias, né? Ou acho que pouco mais de 15 dias, e vou ter que fazer essa correção de percurso aí. Ter que, né? Assim, vivendo e aprendendo, né? Se isso aí fosse perto da odd 2, né, da odd 1,50 até a odd 3, a gente não veria essa diferença toda. Essa diferença aí seria de alguns segundos. Mas mais de odds tão baixas ou tão altas, fez bastante diferença mesmo, né? Então, é isso, só para avisar, só para demonstrar aqui esse erro, né? E para falar então, né, que eu tô fazendo então a mudança do bot aí, né, para trabalhar do jeito correto, se é que eu posso dizer isso, né, que tem um jeito correto. Mas então vou fazer a alteração de todos os bots e só estava aí dando essa atualização sobre o projeto. Então é isso aí, um abraço, né, e até a próxima.